Amém, já está conectado, amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a gente, amém, pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, pessoal no Meet, o Francisco, José, amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o pessoal que vai acompanhar a aula pelo WhatsApp, né, pelos grupos. Gente, eu resolvi mudar a dinâmica. Do capítulo 40 até o capítulo 42 é só leitura, é muito maçante, né? Então eu acho que não vai ficar bom assim pra gente entender. Eu só ler, né? E mandar pra vocês a imagem. Então o que que eu fiz? Eu não vou ler, tá? Eu vou até excluir o capítulo 40 que a gente tinha feito ontem, eu vou excluir lá do YouTube. E eu vou deixar a aula de hoje lá no YouTube. O que que acontece? Eu não vou fazer a leitura do capítulo 40. Peraí que tem alguém querendo entrar aqui. A paz, Dona Maria, seja bem-vinda. Amém. Então, gente, eu vou mudar a dinâmica, tá bom? Então, do capítulo 40 até o capítulo 42 do livro de Ezequiel, é meio maçante pra gente fazer leitura, entendeu? Só leitura. Por quê? Porque fala muito sobre medidas. É só medidas que ele fala, tá? Então, ele fala, o muro tem 3 metros. E a largura é tal. Aí tem tantos degraus, aí tem tantas salas, né? Então, em vez de eu ler essas informações que são meio maçantes para só fazer leitura, eu mudei a tática, então eu vou excluir a aula que eu dei ontem, né, do capítulo 40, porque ficou um pouco maçante, eu achei, né, eu que tô dando a aula aqui, eu achei maçante, imagino vocês. Então eu vou excluir ela de lá e eu tive uma outra estratégia, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou ler do capítulo 40 até o capítulo 42, aí você lê na sua casa, tá bom? Depois do capítulo 40 até o capítulo 42, e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um resumão do o que é falado do capítulo 40 até o capítulo 42. Vou fazer um resumão, porque é só medida, gente. Então, não tem por que eu ficar lendo tanto, né? Imagina, eu vou ler 100 versículos só para falar media 3 metros, media 50 centímetros, media não sei o que, né? Então não tem lógica. Então eu não vou ler, tá bom? Mas aí em casa você lê e você vai conferir com a minha lista. O que que eu fiz? Eu fiz uma lista. No lugar de eu ficar lendo um monte de versículo, né? Cansando aqui minha voz também tudo, eu fiz uma lista. Então é uma lista técnica. Então nessa lista eu tô colocando objetivamente tudo que tá do capítulo 40 até o capítulo 42. Então eu coloco de uma forma bem objetiva. Ó, são 30 salas. São 8 degraus lá no pátio interno, no pátio externo são tantos degraus. Então eu fiz mais objetivo, tá? Então eu vou ler a lista para vocês, que eu acho que fica mais dinâmica a nossa aula, tá bom? Então não fica tão cansativa, que eu achei ontem bem cansativa a aula. Então eu vou fazer dessa forma hoje, tá bom? Do capítulo 40 até o capítulo 42, ele descreve a arquitetura do templo, tá? Então ele descreve como que o templo é, o projeto desse templo, tá? Ele começa a descrever o complexo ali do sagrado, tanto do templo como o pátio, como ali o seu exterior, ele começa a descrever tudo isso. Como é só a descrição, eu vou fazer a leitura da lista que eu fiz, tá bom? E do capítulo 43 em diante, a gente volta à leitura da Bíblia. Por quê? No capítulo 43 é muito importante, porque a glória de Deus retorna, tá, ao templo. Então é importante a gente ir fazendo a leitura a partir do capítulo 43. Mas o capítulo 40 até o 42 é muito maçante, então a gente não vai ler, tá bom? Então o capítulo 43 a gente volta à leitura do versículo, hoje a gente não vai ler. Uma coisa que é importante aqui, que eu anotei, que a gente não repara se eu ficar só fazendo leitura, tá? Esse templo de Ezequiel, gente, é um templo gigantesco. É um templo absurdo. Se a gente for considerar realmente todo esse o tamanho do templo que Ezequiel diz, ele é maior do que Jerusalém, entendeu? Então, não o templo em si, o templo mesmo, onde é o Santo dos Santos e o Santo Lugar, é pequeno, tá? Então não é um espaço muito grande. É o mesmo tamanho ali de Salomão. Mas o complexo exterior ali dele, né, as salas, a muralha, os muros que tem ali, que vão ampliando a coisa sagrada, porque essa é a questão, o templo ele não muda muito o diâmetro dele com relação ao templo de Salomão. O diâmetro é o mesmo, assim, é quase o mesmo. Com relação ao santo lugar, o santo dos santos, entendeu? Onde ficava a arca da aliança, onde ficava ali o candelabro, lembra? Esse diâmetro não tem muita diferença,
do templo de Ezequiel para o templo de Salomão, não tem muita diferença. O que tem diferença no templo de Ezequiel é a área externa ao templo. Só que a diferença de Ezequiel é que aquela área externa do templo também é santa, também é sagrada, tá bom? Então, isso aumenta a dimensão do sagrado. Então, o sagrado não é só ali o templo, o santo dos santos e o santo lugar. Sabe aquele pátio onde a gente estudou isso quando a gente estudou lá o tabernáculo com Moisés, a gente estudou isso quando a gente estudou a construção do templo de Salomão. Existe um pátio externo, que é onde fica ali o altar de bronze, que é onde é feita, né, onde era feito ali o holocausto, a oferta do pecado, né, tudo isso. E havia esse pátio. Esse pátio é que aumenta, tá? Então, o tamanho desse pátio é muito maior no templo de Ezequiel. E é um tamanho absurdo, é um tamanho louco. Por quê? Porque não cabe em Jerusalém. Ele extrapola os limites de Jerusalém, tá? Então, ele vai além de Jerusalém. Além disso, além de descrever esse espaço enorme que vai além de Jerusalém, do livro de Ezequiel, do capítulo 40 até o capítulo 48, há uma redistribuição das terras. Então, a terra é redistribuída, tá bom? Outra coisa importante que a gente vai ver aqui, que a gente falou na aula passada, né? Por isso que eu falei, essa aula, assim, desse jeito que a gente vai fazer, vai ser muito mais dinâmica, vocês vão entender melhor do que eu ler, né? Então, a gente viu também que agora os sacerdotes seriam somente os descendentes de Zedequias, né? E a gente fala, quem é Zedequias? Por que Zedequias, né? E é bom a gente entender quem é Zedequias, tá? O que acontece com Zedequias? Zedequias, ele foi o homem que foi muito fiel a Salomão e a Davi, tá? Então, Zedequias, ele era um sacerdote e quando Absalão se revoltou contra Davi e quis tomar o reino e tomou, né, o reino de Davi, Zedequias ficou do lado de Davi. Zedequias não apoiou Absalão. Quando Adonias quis tomar o reino de Salomão, Zedequias ficou do lado de Salomão, tá? Mas o fundamento principal de Deus dar essa honra para a descendência de Zedequias não é isso. A gente vai ver no capítulo 44 do livro de Ezequiel que Deus diz uma informação muito importante. Deus fala que os seus sacerdotes se corromperam lá em Jerusalém. Então os sacerdotes começaram a adorar outros deuses, deuses falsos, né? Começaram a ali profanar o templo de Deus. Somente a descendência de Zedequias permaneceu fiel. E a gente vai ver isso lá em Ezequiel 44. Deus diz isso, né? Entre toda a descendência de Arão, entre os descendentes de Arão, o descendente de Zedequias, que é descendente de Arão, foi o único que permaneceu fiel a Deus ali dentro do templo. E é por isso que Deus dá essa honra. Agora só será meu sacerdote e me servirá no meu novo templo os descendentes de Zedequias. Ninguém mais. Porque eles me honraram. Quando os outros sacerdotes me desonraram, eles continuaram me honrando, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma hoje, porque vai ficar muito mais dinâmico, a gente vai entender melhor, tá bom? Então, gente, o tamanho do templo em si, o santo lugar, o santo dos santos, é pequeno, que Ezequiel está descrevendo. Não é muito diferente do tamanho que era ali da época de Salomão. O que é grande na arquitetura que ele apresenta é o espaço ao redor. Vocês vão ver no desenho que eu mandei para vocês, né? Aquelas muralhas, aquele espaço, aquelas salas, aquele espaço ao redor que também é santo, é gigantesco, tá bom? É um espaço muito grande. E se a gente for considerar as medidas, esse espaço não caberia, essa construção inteira desse exterior, do sagrado ali, desse pátio sagrado, não caberia em Jerusalém, extrapola os limites de Jerusalém, tá bom? Outra coisa que é importante que eu anotei, sabe o muro das lamentações visível hoje? Aquele muro que tem visível hoje, pra gente ter uma ideia, né? Um lado do muro dessa arquitetura de Ezequiel equivale a 26 muros de lamentações. Então, imagine 26 daqueles muros das lamentações que hoje tem lá, né, que os judeus oram sobre ele. Imagina 26 um do lado do outro. Isso é um lado.
É só um lado dessa arquitetura. É muito grande mesmo, tá? A dimensão de um lado equivale a 1.500 metros, 1.530 metros, entendeu? Só um lado, eu tô dizendo. Só um lado da arquitetura. É muito grande, tá bom? Pra gente ter uma ideia do templo, o tamanho do templo, o templo em si era pequenininho. O santo lugar e o santo dos santos não era muito grande, tá? Pra gente ter uma ideia de tamanho, sabe hoje tem lá, né, no lugar onde era o templo de Salomão, no lugar onde era o templo, o segundo templo, né? Hoje tem lá o Domo da Rocha, né? Que é o monumento sagrado é, do islamismo, né, dos muçulmanos, né, que eles entendem lá como lugar onde Maomé foi aos céus, né? Então lá para eles é sagrado. E eles construíram lá, né, uma mesquita lá que é algo para eles que é sagrado, tá? Para a gente ter uma ideia do tamanho do santo dos santos, do tamanho do templo que Ezequiel está descrevendo aqui, o santo dos santos e o santo lugar, que é o templo em si, só o templo, sem contar aquela parte externa, era menor, tá? Então, o espaço que ele está dizendo aqui é menor do que hoje é o Domo da Rocha. Então, hoje lá, o Domo da Rocha que existe lá em Jerusalém é maior, tá? Então, o templo que Ezequiel descreve aqui seria menor do que o Domo da Rocha é hoje lá, tá? É engraçado, esses dias não, faz tempo já, eu tinha visto uma reportagem, aí lá tinha uma mulher judia, né? Ela tava indo lá visitar, ela tava indo lá olhar e mostrar, ela tava fazendo um vídeo lá e falando como era, mostrando a cidade. E ela foi lá para esse Domo da Rocha, né? E ela falava que os judeus não chegam perto do Domo da Rocha, não chegam nem perto, porque eles têm medo de estar pisando em alguma parte que é do templo sagrado. Então eles não chegam perto, mesmo se liberasse ali e permitisse a entrada deles, eles não entrariam, porque eles têm medo de estar pisando em um lugar que seria o Santo dos Santos, né? O santo lugar que somente os sacerdotes poderiam entrar, né, ali no templo. Então ela falou isso, tá? E essa informação é importante, né? Interessante, porque se a gente para ver o Domo da Rocha hoje, o tamanho dele é maior do que era o templo antes, né? Então, realmente, ali dentro, qualquer lugar que você pise, pode ser que você esteja pisando num lugar que antes era o Santo dos Santos, que antes era o santo lugar, né? Então, tem essa questão aí para eles, tá? Então, gente, outra coisa importante para a gente considerar o tamanho dessa. A paz, Luz, seja bem-vinda. O tamanho dessa arquitetura aqui que Ezequiel descreve, né, não bate com a geografia de Jerusalém, tá? Então, ainda que houvesse espaço, geograficamente o negócio não ia ficar bem feito. Por quê? Porque há montanhas, entendeu? O negócio não é retinho para ficar legal essa estrutura do tamanho que Ezequiel está apresentando aqui. Então, geograficamente, isso era um plano inviável também. Não teria como, porque a gente lembra, né, que o templo ele foi erguido ali sobre o lugar onde Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, né? Então é uma montanha ali, é um lugar que não tem condições de você fazer, ainda considerando que a estrutura inteira desse templo apresentado por Ezequiel ultrapasse Jerusalém, né? Ultrapassa as fronteiras de Jerusalém, é muito maior que Jerusalém. Então não bate geograficamente, tá? E uma informação interessante que a gente vai ver daqui a pouquinho mais pra frente é que Zacarias, ele traz uma profecia. Zacarias, ele traz uma profecia dizendo que a cidade de Jerusalém, a estrutura de Jerusalém e as cidades ao redor vão mudar geograficamente. Então ele traz essa possibilidade, entendeu? Da geografia local mudar para ir se assentando para a construção desse templo. Interessante, né? A gente vai ver isso quando a gente vai estudar Zacarias, tá? Então, ele fala isso, tá bom? Então, gente, a gente vai fazer esse resumão técnico objetivo que eu falei. Vocês já devem estar sentindo que é muito melhor, né? Do que eu fazer só a leitura, né? A leitura é muito bom, mas quando dá para eu ler e ir explicando. Mas se é só leitura de número e tal, é meio maçante, né? Então, a gente vai fazer desse jeito que eu falei hoje, tá? Então, agora eu vou fazer o meu resumo aqui, resumão técnico que eu fiz aqui.
desse complexo aí descrito por Ezequiel. Então eu vou falar agora os tópicos ali, descrever para vocês a estrutura geral, tá? Então a estrutura geral é o quê? O complexo ele é orientado para o leste, tá? Assim como era o Templo de Salomão, assim como era o tabernáculo. Lembra? A entrada é para onde? É o leste, né? Então é o leste, ele é orientado para o leste. Outra coisa que eu anotei aqui. O muro externo ao redor de toda a área sagrada. Então, há um muro externo, que vocês vão ver no desenho aí que eu mandei para vocês, há um muro externo ao redor de toda a área sagrada, tá? Então, o que a gente observa muito nesse templo de Ezequiel é que Deus faz uma questão tremenda de separar o santo do profano. E Deus, ele amplia a santidade, entendeu? Ele amplia o que é santo. E ele coloca uma limitação muito maior entre o que é santo e o que não é. E era essa a questão que levou esse povo para Babilônia. A gente lembra, né? Que eles estavam confundindo o que é santo com o que é profano. Então vem esse templo de Ezequiel, que é exatamente essa questão, onde Deus ele separa o que é santo do que é profano e ele amplia a santidade dele, tá? Então aqui eu anotei também que há um muro externo, tá? O muro externo ele tem a altura de uma cana. A diferença, quando você lê na sua Bíblia, tem algumas Bíblias que colocaram ali côvado, né? Mas no texto original tá escrito cana. A diferença entre um côvado e uma cana, tá? Uma cana equivale a 6 côvados. E um côvado seria 46 centímetros, 50 centímetros, seria por aí, tá, gente? É o espaço daqui, a gente lembra, do cotovelo até aqui, tá? O dedo do meio. Então, a média é uns 45 centímetros, 50 centímetros, é a média de um côvado. E uma cana equivale a 6 côvados, tá? E no início, alguns momentos aqui de Ezequiel, ele fala a medida de cana e não de côvado. Então, é a medida de 6 côvados. Uma cana são 6 côvados. Então, eu anotei aqui que o muro externo tem a altura de uma cana, né? Uma cana equivale a 6 côvados. Então, se a gente faz o cálculo ali de 6 côvados, né? O mínimo que teria de altura é uns 2,80 metros, pelo menos, uns 2,80, 3 metros, entendeu? Então, é a altura do muro. Você vê, né? Então, uma cana equivale a 6 côvados. Você põe aí 50 centímetros, dá 3 metros, tá? De altura o muro externo. Então, aqui diz, na grande área sagrada delimitada por um quadro de 500, né? 500 canas por lado. O que acontece? Cada lado ali da estrutura sagrada, do muro, são 500 canas. Então, 500 canas de um lado, 500 canas de outro, 500 canas de um lado, 500 canas de outro. Um quadrado, né? Um grande quadrado. E essa é a questão. Lembra? Uma cana equivale a 6 côvados. Então, são 500 canas, né? Então, 500 vezes 6 são 3.000 côvados, né? São 3.000 côvados ali de espaço lateral do muro, ou seja, 1.350 metros, 1.400 metros, por aí, tá bom? Que foi o que a gente explicou lá em cima, que eu acabei de falar, né? Se uma pessoa fosse andar, uma pessoa anda normal, igual eu ando devagar. Se eu fosse percorrer um lado do muro, considerando 1.300 metros, eu levaria mais ou menos uns 25 minutos, gente, para andar de uma ponta até a outra ponta, entendeu? Pra gente ter uma ideia. O negócio era longe, entendeu? Era grande, né? Uma dimensão enorme, tá? Então, o que mais que eu anotei aqui pra gente fazer nosso resumão? Esse quadrado externo, que você vai ver na figura aí de vocês, que há uma muralha aí externa, né? A muralha maior, né, que é bem grossa, né? O que ela tem de altura, ela tem de largura, então são 3 metros de altura e 3 de largura, né? Para separar o que é santo do que é profano, tá? Então diz isso lá no capítulo 42. Tudo isso é para separar, é porque Deus quer separar o que é santo do que é profano.
A gente observa que as medidas são todas repetidas, são iguais, não há desarmonia, entendeu? É tudo muito simétrico, né? Tudo igualzinho, todas as salas têm o mesmo tamanho. Não tem uma sala grandona e uma sala pequena, não. Todas as salas têm o mesmo tamanho, todos os portões têm o mesmo tamanho, todas as portas têm o mesmo tamanho, tudo tem o mesmo tamanho. Não há nada assim que você olhe que tá torto, tá fora do lugar, tá errado. Tudo tem a mesma medida, tá? Esse é a padronização dessa arquitetura aqui que ele apresenta, tá? E aqui também eu anotei no início do nosso relatório, né, que há uma separação aqui muito clara do tanto física como ritual do que é profano, do que é santo e do que é santíssimo, tá? Então Deus faz uma separação muito clara do que é profano, santo e santíssimo. E a santidade dele é expandida, porque esse espaço, né, que antes era menor ali no pátio, quando era o Templo de Salomão, agora é expandido, é muito maior. Então agora há uma progressão de santidade. Quando a gente faz a leitura do capítulo 40 até o capítulo 42, a gente observa que a santidade de Deus vai aumentando, entendeu? Você observa uma progressão da santidade. Você observa isso quando você vê o acesso em níveis sucessíveis, tá? Então você vai vendo que o acesso a Deus, né, vai indo por níveis. Então você vai atingindo níveis, você vai tendo mais acesso ali à santidade de Deus. Então há níveis ali, é uma progressão de santidade, tá? A aproximação, de acordo com esse tempo, ela é gradual. Então não é de imediato. Há uma progressão da santidade que vai te aproximando de Deus ali. Você observa que nos portões externos, quando a pessoa está de fora e vai entrar no templo, são 7 degraus. Quando a pessoa está dentro do templo, né, são 8 degraus, tá? Que conduzem aos portões internos. 10 degraus conduzem ao templo principal. Então você vê que os degraus vão aumentando, tá bom? Então os degraus vão aumentando conforme vai chegando cada vez mais perto da santidade de Deus. E a gente observa que conforme vai chegando mais perto da santidade de Deus, há uma elevação da estrutura do projeto, tá? Então, ela é elevada. Então, cada vez mais próximo de Deus, aquela área vai sendo elevada, vai subindo. Então, ali dentro daquela estrutura, a área vai se tornando mais alta, maior, tá? Então, agora eu vou falar sobre os portões. Segundo o capítulo 40 até o capítulo 42 do livro de Ezequiel, a gente observa 3 portões, tá? São descritos aí nessa estrutura que vocês viram, 3 portões. Portão norte, portão sul e portão leste. Não tem portão oeste. Então, são 3 portões que existem nesse templo, tá? O portão leste é o portão onde a glória de Deus vai entrar. A gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente estudar ali, começar a leitura de novo dos versículos. A glória de Deus vai voltar. Lembra que a glória de Deus havia saído? O livro de Ezequiel fala sobre isso. O livro de Ezequiel começa com a glória de Deus ali à beira do rio Quebar, né? E então Deus descreve que a glória dele saiu de Jerusalém porque ela foi expulsa por causa do profano, por causa dos pecados do povo, né? O povo acabou expulsando Deus dali. E então agora finaliza o livro de Ezequiel mostrando a glória de Deus voltando, tá? E a glória de Deus volta pelo portão leste. E quando a glória de Deus volta pelo portão leste, esse portão é fechado. E a única pessoa que pode entrar e sair por este lugar é o príncipe. Ninguém mais pode, tá? Então, interessante, né? E essa é uma observação bem legal para a gente entender. E tem, além desses 3 portões externos, tem 3 portões internos também, norte, sul e leste. E todos têm o mesmo padrão, todos têm a mesma medida ali. Existem 6 câmaras de guarda por portão, tá? Então são 6 câmaras de 6 quartos, né? 6 espaços de guarda ali em cada portão. Existem janelas que são pequenininhas, são bem estreitas, e tem palmeiras esculpidas, então palmeiras desenhadas ali também no portão, tá? São 7 degraus no portão externo, são 8 degraus no portão interno. Então você lembra, né? Quanto mais próximo da santidade de Deus,
mais aumenta o grau, entendeu? Mais vai aumentando os degraus ali. Então aqui diz também, né, o portão leste é o local da entrada da glória de Deus, que eu já tinha falado para vocês, né? Que a gente estudou isso quando falou ali sobre o tabernáculo, quando falou sobre o templo de Salomão, né? O leste é onde o sol nasce, né? E o que que acontece? Quando o sol nasce, o povo tinha costume de, a gente viu até isso no livro de Ezequiel, né? Que Ezequiel foi levado lá para o templo de Deus, e o templo de Deus fica assim, o sol nasce aqui, né? Leste. E a entrada do templo de Deus é pelo leste. Então você entra, você é obrigado a ficar de costas pro sol, porque o templo tá de frente para você. E você fica de costas para o sol. E isso era objetivo. Por quê? Porque era muito comum nessa época se adorar o sol. A gente lembra disso, né? Então, a maioria das culturas, a maioria dos povos adoravam o sol. E o sol era considerado o maior deus de todos. E eles eram obrigados a ficar de costas, porque o Deus está ali, né? Então, o templo está ali, Deus está ali. A gente lembra que no livro de Ezequiel, até Ezequiel foi levado, né, em espírito para lá. E Ezequiel viu vários homens ajoelhados, agachando, fazendo reverência ao sol e de costas para Deus, para o templo de Deus, né? Então, é esse sentido, tá? Então, a entrada do templo é do lado leste. Então, a gente vai ver, a gente vê nesse capítulo 40 até o capítulo 42, a gente vai ver isso no capítulo 43, na verdade, quando a gente for fazer a leitura versículo a versículo, que a glória de Deus vai voltar. E a glória de Deus volta pelo lado leste. Tá bom? Então a glória de Deus volta pelo lado leste. Depois que a glória de Deus entra, o portão se fecha. E ninguém mais pode passar naquele portão. O único que pode passar por aquele lado é o príncipe. E ele passa pelo vestíbulo desse portão. Não é pelo portão, é pelo vestíbulo do portão. E ele é o único que ele é autorizado a comer diante de Deus. Então ele entra pelo lugar onde a glória de Deus passou, mas não pelo portão, pelo vestíbulo, e ele é o único autorizado a comer diante de Deus, o príncipe. Então tem outra parte do capítulo 40 até o capítulo 48 que a gente vai estudar, que é o pátio externo, que tem aí no desenho que eu mandei para vocês, tá? O pavimento todo do pátio externo é de pedra. São 30 câmaras que tem no pátio externo. As áreas são destinadas aos adoradores de Deus, tá? Essas câmaras, essas áreas são destinadas aos adoradores de Deus. O pátio externo ali também é adorar a Deus, tá? E ali você começa a ter acesso aos portões internos. Então você vai se aproximando, lembra? Você vai a níveis para você ir se aproximando da glória de Deus. Então agora a gente vai falar sobre o pátio interno, tá? Então aquele foi o pátio externo. Há uma porta para você acessar o pátio interno. Você vai ver isso na imagem que eu mandei para você. Tem outro pátio, são dois pátios, pátio externo e depois tem um pátio interno. Isso daqui a gente vai ver mais para frente. Na época de Jesus, ali na época de Herodes, tudo, né? Vai ter uma ampliação do templo, né? Então Herodes vai ampliar o templo, né? Herodes constrói aquele muro. Hoje, aquele muro lá, o Muro das Lamentações, foi construído por Herodes, né? Para expandir o templo, o segundo templo que foi construído quando eles voltaram lá da Babilônia, né? Depois do decreto de Ciro. E quando Herodes ele toma o poder, né, ele há um esforço em aumentar, né, a glória ali, né? Então ele quer expandir tornar o templo um monumento, tá? Então ele aumenta as muralhas, né? Se expande o templo e cria realmente um pátio externo e um pátio interno, tá? Então começa a se separar em pátios ali, locais diferentes ali, né? Que é quando a gente vê Jesus chegando ali e derrubando porque estava tendo comércio, lembra? Então não tinha isso antes. No templo de Salomão não tinha essa divisória, essas divisões, né? Mas lá no templo de Jesus vai ter, tá? Essa separação. Porque talvez pensando até nesse templo aqui de Ezequiel, Herodes faz esse esforço em tentar criar esse monumento, ampliar, né? Porque Herodes, ele não era judeu. Ele era edomita, né? E ele não era muito aceito pelos judeus.
para governar os judeus. Não é um judeu que está governando os judeus, né? Mas ele é colocado por Roma ali justamente para humilhar os judeus, né? Para governar sobre eles. E ele tenta fazer um esforço para ser aceito pelos judeus, né? Então é bem provável que ele tenha feito esse esforço realmente de tentar tornar o templo, né, mais parecido com o que Ezequiel estava falando, mas ainda fica bem longe, gente. Mesmo assim, não tem condições de ser muito parecido, porque foi o que eu disse. As medidas do templo de Ezequiel, se fossem realmente feitas, ultrapassaria Jerusalém. Não cabe em Jerusalém. Jerusalém é pequena, teria que ser um lugar muito maior, né? E também tem a questão geográfica ali, né? Que mais pra frente a gente vai estudar ali no livro de Zacarias, tá? Então, agora a gente vai falar sobre o pátio interno. Então você começa a observar uma diferença aí, né? Tem o pátio externo e o pátio interno. O que é o pátio interno? O pátio interno é onde tem o altar dos holocaustos. Então, vai ter ali o altar dos holocaustos nesse templo aqui. Tem as câmaras sacerdotais, né? Ali os quartos, né? As salas onde os sacerdotes ficam. As salas, as câmaras ali para os ministros do templo, né, para aqueles que ministram, trabalham ali no templo, e as câmaras destinadas aos cantores, tá? E existe também mesas para imolação, para matar os animais, tá? E a mesa para preparação dos sacrifícios, né? Então há aquele esforço em fazer aquilo não ser de alguma forma profanado, né? Então há uma organização ritual. Então tem uma mesa para cortar o animal, tem uma mesa para preparar o animal, tem uma mesa para desfiar, tem uma mesa para... Então aquela coisa onde se evita que haja uma contaminação, tá bom? E além disso, tem uma instalação também nesse templo que Ezequiel fala, uma instalação para lavagem dos holocaustos e ofertas, uma instalação para recebimento da oferta de pecado, oferta de culpa, lavagem ali das ofertas, tá? Essa é a questão, né? Quando a gente para pensar no capítulo 40 em diante do livro de Ezequiel, eu vou repetir isso porque eu vou tirar a aula que eu dei no capítulo 40, né? Para deixar essa aula aqui que eu acho que tá mais objetiva, aquela aula ficou bem maçante. Então eu vou falar de novo o que eu já falei naquela aula. Quando a gente vai estudar capítulo 40 até o capítulo 48 do livro de Ezequiel, a gente tem que lembrar do que passou antes, né? Porque há uma continuidade. Por exemplo, um livro. Eu vou pegar um livro, eu vou ler ele do meio pro final, não vou entender nada, vou ficar boiando, né? Vou chegar a assistir uma novela, já no final não vou entender nada. Então eu preciso saber o que aconteceu antes, para eu entender o raciocínio do que tá havendo ali. E é isso aí, tá? Então, no livro de Ezequiel, capítulo 40 até o capítulo 48, o que acontece? Ezequiel, a gente lembra que foi avisado, chegou lá um mensageiro, falou sobre a destruição lá em Jerusalém. Jerusalém foi destruída, ele chegou e falou tudo o que aconteceu, que o povo passou fome, que houve o canibalismo, que foram humilhados, que as outras nações vieram e caçoaram e prejudicaram ainda mais, se aproveitaram do dia da desgraça deles. Então o mensageiro veio e contou tudo, o mensageiro não, né? O sobrevivente veio e contou tudo. E dentro desse contexto a gente lembra que Ezequiel então vinha, né? Deus vinha falando através de Ezequiel, porque quando o povo soube de tudo isso, quando tudo foi falado, quando tudo aconteceu, o povo começou a pensar, caramba, Deus não é justo, Deus é ruim, Deus tem prazer em matar as pessoas, Deus tem prazer em ver a gente morrer, Deus não é justo, Deus não é bom. E então é que Deus fala, eu não tenho prazer na morte do ímpio, pelo contrário, o meu prazer é ver que ele se arrependa e que mude de vida e seja salvo. Esse é o meu prazer. Mas se ele continua ímpio e não muda, eu castigo sim. Eu condeno sim. E é isso. Aí Deus começa a dizer, o que vocês passaram não é porque eu sou injusto, não é porque eu sou um Deus mau, é porque vocês não observam suas próprias ações. Vocês vêm julgar as minhas ações dizendo que eu sou injusto, mas as ações de vocês não julgam. Por
que vocês não percebem que as ações de vocês são erradas? Que vocês são infiéis? Que o que vocês fizeram comigo foi errado? Agora vocês estão cheios de razões dizendo que o que eu fiz com vocês foi errado. Mas e o que vocês fizeram comigo? Tudo que eu fiz por vocês e vocês me trataram como vocês me trataram. Então Deus começa a dizer isso no livro de Ezequiel. E Deus começa a falar, a culpa é de vocês. Vocês estão passando pelo que vocês estão passando por culpa de vocês. Não é culpa minha, não. E tem mais. As nações que se aproveitaram da desgraça de vocês, eu vi. E eu vou punir elas também. Porque o povo de Israel ficava falando, né? Caramba, tem gente pior do que eu no mundo. Né? Tem nações pior do que a gente no mundo, caramba. Tem nações mais cruéis do que a gente no mundo. E Deus só castiga a gente. E os outros, né? Caramba, Deus escolheu a gente e é só nós e acabou. E Deus fala, não, eu também vou castigar as outras nações. Eu também tô vendo o que as outras nações estão fazendo. Mas vocês são diferenciados. Eu falei que eu ia julgar, só que eu começaria pelo meu povo. Eu começaria pelos meus. Porque a responsabilidade de vocês é maior. Né? Vocês me conheceram como nenhuma outra nação conheceu. Eu me apresentei a vocês como eu nunca me apresentei a outra nação. Eu fiz por vocês coisas que eu não fiz por outras nações. Então a responsabilidade de vocês é maior. Por isso que eu vou começar com vocês meu julgamento e minha mão vai pesar. Porque quanto maior a responsabilidade, maior, né, o julgamento realmente. Então, dentro desse contexto, a gente lembra que Deus foi e começou a falar que ia punir as outras nações. Lembra? Então, Deus começou a falar no livro de Ezequiel que ia fazer com as outras nações, principalmente Edom, né? Deus fala muito sobre Edom. E Deus começou a falar das outras nações. Então, dentro desse contexto, Deus vai e fala, né? Mas eu vou ter compaixão de vocês. Eu vou ter misericórdia de vocês e eu vou levar vocês de volta para a terra que um dia eu dei a Abraão. E eu vou fazer isso não é por amor a vocês. Eu vou fazer isso não é porque vocês são bons. Porque vocês não são bons. Porque vocês não são obedientes. Porque vocês só me decepcionam. Mas eu vou fazer isso por amor a mim mesmo. Porque eu tirei vocês das minhas terras porque vocês estavam me envergonhando lá. E acontece que eu pus vocês em terra estrangeira e vocês estão me envergonhando na terra estrangeira. E agora, além de vocês estarem me envergonhando na terra estrangeira, eu ainda estou sendo tirado pelas nações por causa do que aconteceu nas minhas terras. Então o povo ainda está falando, nossa, olha, esse Deus aí, ó, não é tanta coisa assim não, abriu o mar, mas olha aí, o que aconteceu com as terras dele, né? Perdeu aí para a Babilônia e tal. E Deus falou, eu estou sendo desonrado. Então, por amor a mim mesmo, por honra ao meu próprio nome, é que eu vou levar vocês de volta lá para Jerusalém. Por honra ao meu próprio nome, é que eu vou reerguer aquela terra. Por honra ao meu próprio nome, é que eu vou fazer aquele lugar virar frutífero de novo. Por honra a mim mesmo, é que eu vou fazer aquele lugar se tornar um lugar maravilhoso, onde gente vai visitar, onde a gente vai querer muito conhecer, desejar muito ir até aquele lugar e até morar lá. Mas é por amor a mim mesmo. Não é por vocês, não. Não é porque vocês são bons, não é porque vocês são tal, não. Então, dentro desse contexto, a gente lembra que Deus vai e fala. Mas eu vou fazer uma nova aliança. Porque a aliança que a gente tem feito até agora não tem dado certo, não. Vocês até obedecem à lei em algum ponto. Nos pontos rituais ali, vocês até obedecem. Mas o coração de vocês não mudou. Vocês não têm coração obediente. Vocês não reconhecem quando vocês erram. Vocês não têm coração inclinado ao arrependimento. Então, é necessário fazer uma nova aliança com vocês. E eu vou fazer. Eu vou fazer uma aliança agora que é uma aliança de paz. Eu vou fazer uma aliança com vocês e nessa aliança eu vou dar a vocês um espírito novo. Eu vou dar a vocês um novo coração. E esse espírito vai ensinar vocês a me obedecer. Esse espírito vai dar a vocês arrependimento. Esse espírito vai transformar vocês, como a lei não conseguiu. Ele vai fazer, através dessa nova aliança. E então, quando vocês chegarem nesse nível em que vocês me obedecem,
e que vocês têm o meu espírito e têm um novo coração, vocês aí sim vão poder dizer que eu sou o Deus de vocês. E eu vou olhar para vocês e eu vou dizer que vocês são meus. Aí Deus então diz, então neste momento, quando vocês se tornarem um ser diferente, com o meu espírito, em obediência a mim, eu trarei vocês em paz. E eu reinarei sobre vocês. E eu enviarei para reinar sobre vocês um rei davídico. E ele vai reinar para sempre sobre vocês. E vocês vão ser muito fiéis a ele. E vocês vão servi-lo. E ele vai ser um rei justo. E ele vai reinar sobre vocês de uma forma que nenhum rei nunca reinou. E vocês vão sentir paz. Pela primeira vez, vocês vão ficar tranquilos, não vão ter medo. Vocês vão dormir sem medo. Vocês não vão precisar de vigias. Vocês não vão precisar pôr gente para ficar vigiando as ruas. Vocês vão poder dormir com as portas de casa abertas. Porque esse rei vai trazer segurança para vocês. E isso no livro de Ezequiel, gente. Está tudo isso escrito no livro de Ezequiel que eu estou falando, que a gente já estudou. Então, Deus diz, mas haverá ainda um inimigo que vocês vão precisar vencer. Um inimigo. E esse é o pior de todos. Esse era o gigante. E ele vai ser solto. E ele vai vir. E eu vou deixar que ele venha. E ele vai vir cheio de sede, achando que ele pode. E ele vai olhar vocês descansando em paz com esse rei davídico que eu escolhi. Né? Eu até falei com vocês sobre isso. É o reino milenar, né? Que é a luta de Gog e Magog, ali que fala no Apocalipse. Então, eu vou incitar Gog. Deus fala, eu vou incitar Gog. E Gog vai reunir um exército. E ele vai vir com o seu exército e vai falar, eu vou lá. Aquele povo tá descansando. Aquele povo tá confiando naquele rei. Aquele povo tá lá, ó, achando que tá de boa. Eles não estão preparados para a guerra. Eles estão lá, ó, achando que tá tudo tranquilo. Eu vou chegar lá de surpresa. Vou pegar todo mundo de surpresa e vou matar todo mundo. Vou matar até aquele rei. E eu vou virar o rei do mundo. E Deus diz isso, que Gog vai chegar nessa sede. E quando ele estiver chegando, ali no capítulo 38 e 39, quando ele estiver chegando com o seu exército, então Deus vai fazer com que o exército de Gog se mate sozinho. Né? A gente lembra que isso tem lá no Apocalipse, né? Então Satanás, que é Gog, né, vem vindo com o seu exército, depois do reino milenar. Então o exército dele vai começar a se matar sozinho e o povo de Deus ali de boa, Jesus ali na frente de boa, né? Então Gog vai olhar para trás, vai ver que seu exército morreu, se matou. Então Gog será vencido, né? Jesus vence Gog e ele é lançado lá no lago de fogo de enxofre. E a Bíblia diz isso, tá? Então acaba ali a luta entre a última luta, que é Gog e Magog. A gente já falou sobre isso, né? A Bíblia diz ali no livro de Apocalipse que existem duas guerras, né? Existe a guerra do Armagedon, que é quando Jesus volta, né? Então a segunda vinda de Jesus é o Armagedon, que é quando quem tiver aqui na terra ímpio vai ser destruído, a besta e o falso profeta vão ser desmascarados e vão ser lançados lá no lago de fogo de enxofre, e Satanás é preso. Então há a primeira ressurreição, né? Então a primeira ressurreição é a ressurreição dos santos, e eles vão reinar com Cristo nessa terra por 1000 anos. Então Satanás é solto. Aí quando Satanás for solto, ele vai sair reunindo o exército na terra, depois de 1000 anos, né? Reunir esse exército na terra, e ele vai sair marchando contra Jesus e o povo de Jesus. E então, essa é a guerra Gog e Magog, que é dita também no livro de Ezequiel. E então, depois dessa guerra, não haverá mais mal, porque a Bíblia diz que Deus não permitirá que o mal se levante uma segunda vez. Então, não haverá mais mal, não haverá mais nenhum problema, graças a Deus, né? Então o povo viverá eternamente com o reinado ali de Jesus. Então a gente lembra que dentro desse contexto vinha vindo o livro de Ezequiel, depois da guerra de Gog e Magog, depois da vitória do povo de Deus, da vitória de Jesus, de Satanás ser lançado lá no lago de fogo de enxofre, do livro da vida ser aberto e o restante dos povos serem julgados, né? Sendo essa a segunda ressurreição. Então o povo viverá com Cristo, com Deus entre eles eternamente, né? Então, dentro desse contexto,
começa o capítulo 48, 40 até 48. Ou seja, já aconteceu tudo isso, tá? Então a gente tem que observar o que vem acontecendo na história para entender, né? Senão a gente vai cair de paraquedas, eu não tô entendendo nada. Então o capítulo 40 até o capítulo 48 é a finalização do livro de Ezequiel, onde Deus já venceu, tá? Então Deus já venceu, não há mais inimigo, não há mais nada. Então agora eis que o trono de Deus vem completamente sobre a terra, a santidade de Deus se expande e Deus habita com seu povo para todo sempre. E nunca mais a glória de Deus se afastará do meio do seu povo. E é isso que o livro de Ezequiel fala, tá? Do capítulo 40 até o capítulo 48, é essa cena que Ezequiel vem mostrando pra gente. Deus venceu. Deus venceu até o maior dos inimigos, até o pior inimigo que poderia ter. Deus venceu. E agora já não há mais nada. Então o templo de Deus engrandece, a santidade de Deus aumenta, o povo de Deus vive com Deus. Então a glória de Deus volta para habitar no meio do seu povo. E nunca mais Deus os deixará. Nunca mais Deus deixará o seu povo sem a sua glória. E é isso que disse, entendeu? Que legal, né? Então é dentro desse contexto aí que vem falando o livro de Ezequiel. Por que eu disse tudo isso? Porque eu acabei de dar o meu resumo técnico aqui, porque dentro desse capítulo 40 até capítulo 48 do livro de Ezequiel, é falado pra gente sobre um templo novo. Esse templo nunca existiu. Nunca existiu. O templo nessas dimensões que Ezequiel disse nunca existiu. E como eu disse, geograficamente não tem como existir agora, mas o livro de Zacarias prevê profecias aí, né? Então, mas esse templo, ele tem questões particulares, né? Então tem um rio que emana desse templo, que é um rio milagroso, é um rio que cura, é um rio, né, que cura o Mar Morto, é um rio que produz frutas ali, né? Então é um rio milagroso, é um rio diferente, tá? E não existiu ainda esse templo, tá? E esse templo, pela descrição, a gente lembra, não é? Ezequiel não chega no capítulo 40 e do nada muda de conversa, né? Não, ele tá indo no sentido da mesma conversa que já vinha vindo antes. Então, ou seja, depois de Gog e Magog. Então, houve Gog e Magog, agora Deus reina completamente, não há mais nada, tá tudo certo, tá tudo bem. E então, do nada, aqui no capítulo 40 até o capítulo 48, Ezequiel começa a falar de sacrifícios, né? Então Ezequiel começa a falar de altar de holocausto, Ezequiel começa a falar oferta de culpa, oferta de pecado, né? Então, gente, não dá para entender essa parte. Por quê? Não sei, eu não vejo necessidade em ofertar, fazer oferta de culpa, oferta de pecado com Jesus. Nós estamos no reinado de Jesus, vivendo com Jesus, né? Satanás já foi, já não há mais mal no mundo. Estamos com um corpo incorruptível. A gente vai ficar matando animais para oferta de culpa, a oferta de pecado? Então, essa questão é a questão que fica em só Deus sabe, não sei, gente, tá? Mas o fato é que tá escrito isso, tá? Nesse novo templo aí tá escrito isso em Ezequiel 40 a 48. Então diz que haverá no pátio interno desse templo altar dos holocaustos, câmeras para os sacerdotes, câmaras para os ministros do templo, câmaras destinadas aos cantores, mesas para cortar os animais e preparar para os sacrifícios, instalação para lavar os animais ali, né, que forem ofertados, tá? Então, gente, a gente tá vendo bastante coisa interessante, né? Eu falei sobre Zedequias, acho que é Zedequias, né? Os descendentes de Zedequias, o nome. Eu falei bastante coisa interessante na aula de hoje, hein? Pra gente resumir 40 até... Na verdade, a gente tá quase resumindo 40 a 48, né? Mas a gente vai ler 43. A gente tá quase resumindo 40 a 48 aí. Então, agora a gente vai fazer um resumão aí sobre o altar dos holocaustos, segundo o que aparece aí no livro de Ezequias, tá? O altar do holocaustos, agora. Lembra aquele altar de bronze que ofertava os animais? Que tinha lá no Templo de Salomão, que vai ter depois de novo. Esse altar que Ezequiel fala é muito maior,
muito maior do que o altar que era lá do Templo de Salomão, tá, gente? É muito maior. Tudo aqui, né? O negócio é muito grande, né? Exceto o lugar santo ali, o Santo dos Santos, não é um lugar maior do que o Templo de Salomão. Mas, assim, as outras coisas, né? A dimensão, tá? Então, ele fica localizado diante do templo, na frente do templo, igual era o do Templo de Salomão também, era na frente do templo, na entrada do templo ali. Ele é o principal altar sacrificial do complexo, é igual é no Templo de Salomão, o altar de bronze é o altar mais importante para sacrifício ali, né, dos animais, sacrifício de culpa, holocausto, etc. Tá? A construção desse altar é em nível sucessivo, tá? Então também é assim, né, vai se aumentando ali sempre. Tá? Você vê que a estrutura vai crescendo conforme a busca pela santidade, né, de Deus. Tem chifre nos 4 cantos desse altar também, como tinha lá no do Salomão. E ele é voltado para o leste, assim como o outro. Os degraus do altar são voltados para o leste também. Leste é a entrada, é onde entra a glória de Deus, lembra? É pelo leste. E ele é consagrado durante 7 dias, esse altar, igual é o Templo de Salomão também, que ele precisou ser consagrado antes, lembra? Então esse daí também. Mas é essa questão, né? Não dá para entender porque teria que ter esse altar aqui, né? De sacrifícios, sendo que a gente vai estar vivendo com Jesus ali, né? O maior sacrifício já foi feito, mas é descrito esse altar aí, tá? Então agora a gente vai falar sobre os edifícios dos sacerdotes ali, tá? Então eles têm um edifício ao norte, aí da planilha aí que eu mandei para vocês, e eles têm também um edifício ao sul da planilha que eu mandei para vocês. E a estrutura deles é em 3 níveis, as estruturas que os sacerdotes ficam. Tem galerias de ligação ali, né, entre eles, e tem a sala para eles guardarem as ofertas recebidas, tá? E tem um local específico para eles consumirem as ofertas sagradas, e tem um local específico para eles trocarem de roupa, trocarem as vestes sacerdotais deles ali. Templo principal, agora eu vou falar um resumão do templo principal, segundo que está em Ezequiel. O pórtico, o vestíbulo de entrada ali, né? Fica ali, tem ali, né? Deixa eu só subir aqui. O templo principal, né? O templo principal ele tem um pórtico, tem um vestíbulo de entrada, tá? Tem uma porta ali de entrada também, igual é do Templo de Salomão, mas tem uma porta também para entrar ali, né? No Santo dos Santos, no Santo Lugar. No Santo dos Santos não, porque era o véu, né? Mas no Santo Lugar, né? Então tem também, tá? E quando você vai subir para o templo, lembra que quanto mais próximo da glória de Deus, mais degraus tem? Então, quando vai subir nesse templo aqui, que está sendo descrito por Ezequiel, para você subir para o Santo dos Santos, para você ir para o santo lugar, né? Na verdade, para o primeiro, para você ir para o templo, são 10 degraus. Então, a gente lembra, o pátio externo, a porta do pátio externo eram 7 degraus para entrar. No pátio interno, eram 8 degraus, porque já está chegando mais perto da santidade, e agora são 10 degraus, porque já está indo para o templo. Então, tem colunas junto à porta, né? Então, ali na porta tem colunas, segundo a visão de Ezequiel. Tem soleiras, né? Ali na parte do chão, ali na porta, tem soleiras. Tem postes na lateral. O santo lugar, né, o santo lugar, que é onde ficava ali a mesa de proposição, onde ficava o candelabro, lembra? Onde os sacerdotes entravam ali, podiam comer e tal, todos os sacerdotes podiam. Esse santo lugar, lá nessa estrutura aqui, ele mede 40 côvados por 20, tá? Então é 40 por 20 côvados. A gente lembra que um côvado é mais ou menos uns 50 centímetros, né? Um côvado. Então é 40 por 20 aqui. O Santo dos Santos, que é o lugar onde ficava a Arca da Aliança, lembra que é o lugar mais sagrado, que é o lugar que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano? O Santo dos Santos é menorzinho, aí é 20 por 20, tá? Então o outro é 40 por 20, esse é 20 por 20 côvados. Aí tem um altar no santo lugar, né? No santo lugar tem um altar, peraí, deixa eu só... Tá, dentro do templo tem um altar, uma mesa de madeira diante do Senhor, tá? Então tem uma mesa ali diante do Senhor, tem um altar, tem portas duplas
tem janelas estreitas ali dentro do templo, tem querubins e palmeiras. Peraí que tem alguém querendo entrar. Oi, minha amiga, paz, seja bem-vinda. Tem querubins e palmeiras entalhados, desenhados ali, tá? Dentro do templo. Tem 30 câmaras laterais distribuídas em 3 níveis. Isso lá no templo. As câmaras laterais tornam-se mais amplas nos níveis superiores. Nos níveis superiores, elas são maiores, tá? A área de circulação ao redor do templo tem ali também, tá? Agora eu vou descrever o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é formato quadrado. Lembra? O santo lugar é 20 por 40, 40 por 20 côvados, né? O Santo dos Santos, que é onde ficava a Arca da Aliança, que é o lugar santíssimo, que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano e não de mão vazia, né? Que tinha o véu, que ali o povo não podia ultrapassar aquele véu. Então, que é onde Deus falava ali com Moisés, do Santo dos Santos, né? Então, o Santo dos Santos já é menor do que o Santo Lugar. O Santo dos Santos é 20 por 20, né? Então, é 20 por 20 côvados, né? E a forma é quadrada. Ele é o espaço mais sagrado de toda essa arquitetura que Ezequiel está falando. Porque ele é o lugar de Deus. Esse é o lugar mais sagrado que existe, tá? Nesse lugar novo, nesse novo templo, não se descreve nenhum utensílio, como tinha no Templo de Salomão. Como, por exemplo, vai ter nesse novo templo que eles vão fazer, né? Não tinha nada. Não tem nenhum utensílio, não tem nenhum mobiliário, não tem nada. A Arca da Aliança não tem, tá? Não tem nenhum querubim, estátua de querubim, nada feito assim, tá? Não tem menorá, não tem candelabro, não tem mesa de proposição, não tem incenso, não tem nada dessas coisas. A presença de Deus basta nesse lugar. Então não tem mais nada. A presença de Deus é o elemento central desse templo. Não existe mais nada para distrair ninguém. É só a presença de Deus. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o edifício ocidental, tá? Aí na planilha que eu mandei para vocês, no desenho que eu fiz para vocês, o edifício ocidental, ele tem uma grande construção lá atrás do templo. Quando você observa aí atrás do templo tem uma grande construção. Ela fica separada do edifício principal e ela fica na extremidade oeste do complexo. A gente lembra que no oeste não tem porta, tá? Então nesse templo que Ezequiel descreve, tem porta no leste, que é a porta que a glória de Deus entra, a porta se fecha e o único que entra pelo leste, pode entrar e sair, é o príncipe, mais ninguém. E pode comer diante de Deus, é o príncipe, mais ninguém. E as outras portas permanecem abertas, a porta do sul e a porta do norte. E não existe porta do oeste, né? Então, a porta de Deus entra pelo leste, atrás é o oeste, né? Então, aqui é o leste, aqui é o oeste. Né? A contraposição, norte, sul, leste e oeste. Então, o oeste não tem porta ali, né? Então, ninguém fica de costas para Deus, ninguém. Então só a porta, e a porta de entrada só Deus entra, ninguém mais, somente o príncipe entra e sai ali também, né? Então aqui decoração, né? Agora a gente vai falar sobre a decoração. A decoração, segundo está escrito em Ezequiel, né, do capítulo 40 até capítulo 48, tem querubins entalhados, tá? Tem palmeiras desenhadas, tem madeira trabalhada, tá? E sempre fica alternando entre querubim e palmeira, querubim e palmeira, querubim e palmeira. Os querubins que são desenhados nesse templo descrito por Ezequiel, eles não são iguais àquela figura que ele viu lá no rio Quebar. Lembra? Quando ele viu o querubim lá no rio Quebar, ele viu um querubim com 4 faces. Lembra que tinha 4 faces? Agora ele vê com 2, só tem 2 faces. Um lado é um rosto humano e o outro lado é um rosto de leão, tá? E eles são desenhados lá nessa estrutura que Ezequiel ele descreve pra gente, tá? Então é diferente daquele de 4 faces que ele descreveu antes. Agora só tem 2 rostos. Um rosto é humano e um rosto é de leão, desses querubins. Agora a gente vai falar sobre a cozinha, tá? Ezequiel ele também descreve a cozinha sagrada, tá? Então dentro desse templo existe uma cozinha, essa cozinha ela é para os sacerdotes,
tá? É a cozinha para os servos do templo e ela é destinada para preparar as ofertas, tá? E elas fazem com que haja uma separação ali, né, para que não haja problema. A gente observa que a maior questão que Deus fala aqui em Ezequiel, capítulo 40 em diante, é o cuidado de Deus de separar o que é santo do que é profano, tá? Então é esse o contexto. Agora a gente vai falar, é Zadok, eu falei errado, falei Zedequias, né? Acho que eu falei Zedequias, Zadok. Peraí, rapidinho, gente. Agora, o sacerdócio, tá? Então, do capítulo 40 até o capítulo 48, Ezequiel fala também sobre o sacerdócio. Aí ele diz que somente os filhos de Zadok é que vão poder trabalhar diante de Deus. Somente eles vão poder ministrar diante de Deus. Só eles vão poder chegar perto do altar, chegar perto das coisas sagradas, mas nenhum outro, tá? Foi o que eu disse. Quem é Zadok, né? Zadok, ele foi um servo fiel, ele era um sacerdote, ele foi um sacerdote fiel a Davi e a Salomão, tá? Então, quando Absalão se revoltou ali, né, Zadok ficou do lado de Davi. Quando Adonias se revoltou e queria ali tomar o reino de Salomão, Zadok ficou do lado de Salomão. Mas, principalmente, essa honraria é dada por causa do que é descrito no capítulo 44 do livro de Ezequiel. Ih, gente, acabou minha internet. Voltou. Vocês estão me vendo no Meet, gente? Tinha caído aqui a internet. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo no Meet? No Meet, vocês estão me ouvindo? Voltou, gente? Tinha caído aqui minha internet. Voltou? Gente, no Meet, vocês me escutam? Ih, será que não voltou? Caiu aqui a internet? Amém. Tinha caído aqui, eu pensei que tinha falhado, mas amém, tá tudo certo. Obrigada, Maria, amém. Então, o que acontece? O sacerdócio, né? Então, do capítulo 40 até o capítulo 48, Ezequiel, ele fala sobre o sacerdócio, tá? Gente, pra quem entrou na aula depois, eu mudei a tática. Ontem a gente teve a aula, eu falei do capítulo 40, mas ficou tão maçante a aula, eu achei muito maçante, eu fiquei desgostosa. Quando eu terminei a aula, eu falei, caramba, não gostei do jeito que foi a aula. Aí eu fui estudar uma estratégia aí, e o capítulo 40 até o capítulo 42 é bem maçante, ia ficar no mesmo nível de ontem, então eu tive a ideia de fazer esse relatório. Então eu vou descrever para vocês de uma forma mais dinâmica o que diz o capítulo 40 até o capítulo 42. Não vou ler, não vou fazer a leitura, e depois vocês fazem a leitura, mas eu tô dizendo que tá escrito aí, tá? Mas eu tô falando de uma forma mais dinâmica, eu acho que fica melhor assim. Eu fiquei muito triste ontem com a aula, eu não gostei não do jeito que foi, tá? Então desse jeito acho que fica melhor, então a gente vai fazer assim, tá? Então no começo da aula hoje também eu falei sobre bastante coisa interessante, né? Então eu trouxe apontamentos, assim, coisa bem interessante aí pra gente. Eu acho que fica mais legal a aula assim, do jeito que eu tô fazendo, tá bom? Então a gente não vai fazer leitura do capítulo 40 até o capítulo 42. Eu vou até excluir a aula lá do capítulo 40 e vou pôr essa no lugar, porque eu acho que assim fica melhor, tá? Então, o sacerdócio. Ezequiel fala algo aí pra gente, né? De Zadok. Mas Zadok, ele não foi escolhido para essa honraria de só a descendência dele agora servir a Deus por causa de Davi, por causa de Salomão. Não. No capítulo 44 do livro de Ezequiel, diz assim, que quando os sacerdotes em Jerusalém começaram a profanar o nome de Deus dentro do templo, os únicos que permaneceram fiéis foram os descendentes de Zadok. Por isso é que Deus está dando para eles essa honraria, tá? A gente vai ver isso no capítulo 44. Então, a gente vê também que os levitas, eles vão ficar exercendo funções ali de auxiliar esses sacerdotes, tá? E a gente vê que há uma distinção muito clara entre os filhos de Zadok e os levitas em si, os que merecem honraria de chegar perto do que é santo, do que é sagrado, são somente os filhos de Zadok, tá? A gente vai ver também que fala sobre as regras de pureza sacerdotal. A gente vai estudar isso a partir do capítulo 43. A gente vai ver sobre as regras de casamento, tá? A gente vai ver sobre a proibição de vinho durante o serviço.
A gente vai ver sobre o ensino da diferença entre o que é santo e o que é profano. Deus vai ensinar, Deus vai falar sobre isso, a gente vai ver também o que é santo e o que é profano. E a gente vai ver também julgamento segundo a lei, Deus vai falar sobre isso nos capítulos 43 em diante, tá? E Deus vai falar mais uma vez que ele é a herança dos sacerdotes dele. E a gente vai observar que não existe sumo sacerdote mais. Então não vai existir mais sumo sacerdote. Porque sumo sacerdote é Jesus, lembra? Não há mais véu, tá? Não há mais separação do santo dos santos com o santo lugar pelo véu, não há. E então, no capítulo 40 até o capítulo 48, fala pra gente sobre um príncipe. Um príncipe que regerá, que reinará sobre esse povo, que regerá ali, né? E esse príncipe, ele é o único que pode entrar e sair pela porta que a glória de Deus entrou. E ele é o único que pode comer diante de Deus, mais ninguém. E fala sobre esse príncipe, do capítulo 40 até o capítulo 48. E esse príncipe diz, no capítulo 40 até o capítulo 48, que ele tem terras próprias, que as terras são dele. Não é de mais ninguém. Ele adquiriu o direito às terras dele. São dele, de propriedade dele. Esse príncipe, ele participa ativamente do culto. Não é porque ele é príncipe que ele não adora a Deus e não participa. Ele vai lá e participa. Ele é o primeiro a participar da adoração de Deus. Esse príncipe, ele mesmo oferta em agradecimento a Deus publicamente. Ele demonstra sua gratidão a Deus publicamente, ofertando a Deus ali na frente de todo o povo. Esse príncipe, ele é um príncipe justo e ele não oprime o povo. Esse príncipe, ele não toma herança das tribos. Ele não toma o que é do povo. O que Deus deu às tribos, não toma. Ele tem privilégios, né, ligado ao portão leste, que ele entra e sai pelo portão, é o único que pode entrar e sair pelo portão. E ele não é chamado de rei, ele é chamado de príncipe nesse lugar. Nesse lugar ele não é chamado de rei, no lugar onde Deus está, né? Então, também diz do capítulo 40 até o capítulo 48, fala sobre o culto, tá? Então fala sobre o holocausto que haverá durante o culto, fala sobre a oferta pelo pecado, fala sobre a oferta de cereais, fala sobre a oferta pacífica, fala sobre sacrifícios diários, fala sobre sacrifício dos sábados, fala sobre sacrifício das luas novas, fala sobre Páscoa, festa dos pães asmos, fala sobre a festa do 7º mês, né? Fala sobre purificação periódica do santuário, tá? Então fala sobre todas essas coisas. Foi o que eu disse, assim como as ofertas, né? Não tem muita lógica. Assim como no Novo Testamento diz, né? Guardar o sábado, a lua nova, né? As festas, né? Então, tudo isso é sombra, né, diante da nova aliança com Jesus. Mas tá aqui no templo, tá? Que Ezequiel viu. E ele relata isso pra gente. A glória de Deus agora. O que é falado sobre a glória de Deus do capítulo 40 até o capítulo 48? A glória de Deus, ela volta pelo portão leste, ela entra dentro do templo, ela enche o templo, tá? E ela volta a habitar entre o povo e nunca mais se afasta do seu povo. E a glória de Deus é o centro de toda a visão, tá? O ponto auge da visão de Ezequiel é esse, é a glória de Deus voltando para habitar para todo sempre no meio do seu povo e nunca mais sair. Então agora a gente vai falar sobre o rio da vida, tá? Do capítulo 40 até o capítulo 48, essa visão aí de Ezequiel fala sobre um rio também, um rio da vida, tá? O que é esse rio da vida, né? Um rio milagroso aí. Esse rio, ele brota do templo de Deus, de dentro do templo, ali debaixo do templo. Ele passa pelo lado sul do altar, tá? Na imagem que eu mandei para vocês aí tem um pouco falando sobre. Ele flui para o leste, tá? Então ele começa a ir, percorrer para o leste. O leste é onde a glória de Deus entrou, lembra? Então ele flui para o leste. E ele vai aumentando a profundidade dele, tá? Então ele começa de um côvado, vai para dois côvados e vai aumentando assim a profundidade dele. Vocês vão ver aí no papel que eu dei para vocês.
até que ele se torna um rio intransponível, tá? Até que ele se torna um rio, né, enorme. Então ele cai no Mar Morto e cura as águas do Mar Morto, tá bom? Então eu falei isso na aula passada. Como eu vou excluir a aula passada, o que é o Mar Morto, né? Mar Morto é um mar que é muito salgado, né? A gente falou sobre isso quando a gente falou um pouquinho sobre o Mar Morto. O Mar Morto é um mar que ele é muito salgado mesmo. Não tem como haver vida nesse mar. Então, qualquer peixe, qualquer coisa que caia nesse mar morre. É muito salgado. Então, não tem condições de vida nesse mar. Por isso que é chamado Mar Morto. Não tem vida. Não há como ter vida nesse lugar. Tá? Algumas pessoas dizem, né, algumas reportagens falam, né, que eu vi até alguns achados arqueológicos, né, que mostra ali, né, que Sodoma seria ali, né, por aquela região. Alguns até dizem que o Mar Morto, né, seria Sodoma, né, mas até aí, gente, eu não tenho evidência científica disso, mas é algo interessante, né, mas eu já vi também reportagens de achados ali de Sodoma ali pela região do Mar Morto, né, então que parte de Sodoma seria Mar Morto agora, tá? Então, mas o que acontece? Nessa profecia aqui de Ezequiel, o Mar Morto vai ser curado. Então o Mar Morto vai ter vida novamente, porque esse rio, tudo que ele encosta, ele traz vida, entendeu? É um rio milagroso e são águas que curam, tá? Então essa água vai curar o Mar Morto e o Mar Morto vai começar a produzir peixes, tá? Então ele vai ser curado, vai começar a produzir peixes ali. As árvores vão começar a crescer ali em volta do Mar Morto não, desse rio da vida, né, que sai do templo, tá? E vai ter frutos todos os meses. É muito frutífero porque é a água da vida e todo mês vai ter fruto ali naquelas árvores que são regadas por esse rio, tá? E as folhas das árvores que foram regadas por esse rio curarão. Tá? Então as folhas dessas árvores, elas produzem cura, até as folhas da árvore que foram regadas por esse rio, tá? Então bem interessante, né? O que mais que é descrito do capítulo 40 até o capítulo 48 de Ezequiel aí? A terra. Então fala agora sobre o povo, fala sobre a terra restaurada. Lembra que a terra está destruída? Vamos lembrar, quem está ouvindo isso daqui é o povo que está lá na Babilônia com a terra destruída. Eles estão no ano 25, lembra? A terra foi destruída no ano 11 do cativeiro de Jeconias. Eles estão no ano 25. Faz 14 anos que a terra foi destruída. E eles estão ouvindo isso. Tá? Então aqui, nessa profecia de Ezequiel, faz 14 anos que Jerusalém foi destruída, diz que a terra vai ser restaurada. Diz assim, que as fronteiras de Israel vão ser redefinidas, tá? O que acontece? As terras, elas mudam. Há uma redistribuição ali das tribos, tá? Então, Deus redistribui as terras. A gente vê uma nova distribuição ali. E a terra vai ser distribuída novamente entre as tribos de uma forma diferente do que havia sido antes, tá? Vão ter faixas paralelas de leste a oeste. Tem a porção sagrada central, que é o templo ali, né, que ele está descrevendo, que é a porção sagrada central. Tem a área dos sacerdotes ali na terra. Vai ter a área dos levitas na terra. Vai ter a área do príncipe também. O príncipe vai ter a terra dele também. Então, todos vão ter a terra determinada ali por Deus. Vai ter uma redistribuição e Deus vai determinar a terra de cada um. E o príncipe também vai ter uma terra, a terra só dele, do príncipe. Então, tribos vão ser distribuídas ao norte e ao sul da porção sagrada, tá? Então, vão ser distribuídas ali em volta do templo, da porção sagrada ali, que é o centro, né? O centro é como, lembra quando a gente estudou lá no deserto, que aqui ficava o templo e eles eram distribuídos em volta do templo? É assim que vai ser, tá? Mas vai ser redistribuído. E o príncipe vai ter uma terra também. Vai ter a terra do príncipe. E os estrangeiros também vão receber terra. Deus também vai dividir a terra entre os estrangeiros. Então, esses estrangeiros também vão receber terras ali, que vão ser distribuídas. A gente vai ver isso tudo aí, no capítulo 40, até o capítulo 48. Então, agora a gente vai falar sobre a cidade, onde o povo vai morar. É a cidade santa. É uma cidade quadrada, fala que é 4.500 côvados cada lado. Tem 4.500 côvados, né?
da cidade, tá? São 12 portas que vão ter na cidade, são 3 portas de cada lado da cidade, a cidade é quadrada, tem 3 portas de cada lado da cidade, e é uma porta para cada tribo de Israel. E o perímetro da cidade é de 18 mil côvados. E o nome dessa cidade será o nome de Deus, né? O tetragrama Chamá. Significa o Senhor está ali, dentro daquela cidade. E nunca mais Deus vai sair daquela cidade, tá? Então, gente, é isso. É esse o resumão que eu fiz. Eu acho que ficou mais dinâmico, né? Do que do jeito que eu tinha lido ontem, tá? Então, a gente não vai fazer a leitura mais. Do capítulo 40 até o capítulo 42 eu não vou ler. Aí você pode ler na sua casa. Vai falar isso daqui que eu falei. Na verdade, eu até falei coisa aqui que a gente ainda vai ver. Do capítulo 43, 44, 48, tá? Mas assim, a gente vai ler, tá? Então, mas o capítulo 40 até o 42 eu acho melhor não ler. Ontem eu não gostei da aula do jeito que foi. Então, hoje eu achei melhor não ler capítulo 41 e 42, mas sim dar esse resumão aqui. Eu acho que vocês devem ter aprendido mais eu dando esse resumão do que eu só lendo, né? Ah, tem 3 metros. Ah, a porta não sei o que tem 5 metros, né? Então, não. Mas amanhã eu vou fazer leitura. Amanhã é capítulo 43. Mas amanhã é diferente, amanhã não é medidas, entendeu? Amanhã é Deus voltando, Deus volta, fala sobre a glória voltando no templo, Deus começa a falar o que quer daquele povo, né? Que santidade é uma coisa, ser profano é outro, o que é santo não pode ser misturado, então aí é legal a gente estudar. Então o capítulo 43 amanhã a gente vai ler, versículo por versículo e eu vou explicando, porque aí amanhã fica legal como a gente sempre faz, né? Leitura e explica, né? Mas agora, quando é questão de arquitetura, fica complicado, né? Ontem eu não gostei da aula, porque é como se eu estivesse descrevendo um grande prédio, começa a descrever dimensões, fica meio maçante a aula, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado assim. Eu acho que ficou melhor desse jeito que foi hoje, né? Ficou mais dinâmico, deu para aprender bem, né? E eu falei bastante coisa no início da aula, né? Eu falei que quantos muros da Lamentações equivaleria só um lado aí desse templo de Ezequiel. Falei para vocês, né, hoje, que a estrutura que Ezequiel apresenta aqui pra gente é gigantesca, é absurda, não cabe em Jerusalém, né? Se a gente fosse pegar Jerusalém hoje, é maior do que Jerusalém, essa estrutura que ele tá falando aqui, muito maior. E geograficamente não dá, né? Geograficamente não tem lógica, porque onde está o templo é uma montanha, né? A gente lembra ali onde Deus mandou Abraão sacrificar Isaac. Então, não teria como, né? Ficar um negócio desnivelado ali, né? Mas foi o que eu disse, a gente vai ler mais pra frente no livro de Zacarias. Zacarias fala sobre uma profecia onde vai ter mudanças geográficas, onde a situação geográfica ali vai mudar. Então, realmente, né, tende aí para começar a melhorar a situação geográfica para ter esse tempo aqui, tá bom? Então, amém, gente. Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus, amém? Então, amanhã a gente vai estudar capítulo 43 e hoje a gente considera como estudado o capítulo 40 até o capítulo 42, tá bom? Aí você faz a leitura na sua casa depois para você visualizar tudo isso que a gente falou aqui, tá bom? Que eu acho que vai ficar melhor pra gente do que eu lendo. Amém. Espero que vocês tenham gostado dessa forma, viu, gente? Espero que tenha sido mais didático, tenha sido melhor, vocês tenham aprendido mais assim, porque eu tô mais satisfeita hoje. Com a aula de hoje eu tô mais satisfeita desse jeito do que do jeito que foi ontem, tá bom? E aí eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. Lu, Dona Maria, José, Francisco, vocês têm alguma dúvida? Amém, minha amiga. Bom descanso. Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus, viu? Amém. Nenhuma dúvida, Bruninha. Amém, Bruninha, amanhã eu vou estar na Assembleia. Amém, Francisco. Sexta também. Amém, amém. Deus te abençoe, viu, Francisco? Bom descanso, uma boa noite e até a próxima, quando eu for te ver, né? Quarta e quinta você vai estar na Assembleia, mas até a próxima, quando você puder aqui aparecer de novo. Deus te abençoe, viu? Amém. Deus quiser. Amém, amém. Amém, a Maria falou que vai ver desde o início. Vê sim, amiga, porque no início eu falei bastante coisa bem legal, assim. Foi bem dinâmica a aula hoje, foi bem legal. Deve ser voltar aí, porque eu quis fazer de uma forma mais, né, explicativa coisas que a gente
né, observa nesses capítulos aí finais de Ezequiel. É bem interessante. Se der para voltar, Deus te abençoe. Viu? Um bom descanso, um beijão e fica com Deus. Uma boa noite. Amém. Oi, Lu, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Lu, paz, tudo. Ontem, quando eu entrei na aula, né, porque eu fui numa consulta, não, eu fui, na verdade, pegar uma receita, que eu estava aguardando uma consulta desde fevereiro. Aí acabou que eu não peguei a receita, não consegui, porque o médico não fez, mas pelo menos consegui a consulta. Como eu já estava lá no hospital, a consulta foi tipo que um encaixe, né? Aí eu falei, não, eu vou aproveitar. A menina falou, eu estava lá, era mais ou menos meio-dia e pouca, 1h da tarde. Aí ela falou assim, a consulta vai ser agora 1h45, você quer? Eu falei, quero. Aí já estava, né, Bruna? Fiquei porque é distante e eu não ia conseguir tão próximo assim. Não ia, aí eu fiquei. Aí quando eu vim para casa, eu cheguei em casa tarde, né, que eu não fui para reunião de manhã na igreja. Aí assisti a reunião da noite, cheguei aqui, era 8 e pouca mais ou menos. Aí quando eu entrei, né, eu falei, não, vou pegar pelo menos um pedacinho da aula. Mas aí já tinha acabado, era acho que 8h50, 8h50 e pouco. Aí eu falei, não, eu vou assistir depois e hoje eu assisto a aula. Amém. Mas amém. Amém, Lu, amém. Graças a Deus deu certo, né? Nossa, que bom que você já passou ontem. Graças a Deus, amém. Então, espero que você tenha gostado, porque na verdade, então, você já assistiu. É como se você tivesse assistido a aula de ontem, porque a gente reviu tudo que a gente viu ontem. Eu vou excluir a aula de ontem do YouTube, porque eu não gostei. Ficou bem maçante a aula de ontem. Aí eu dei uma olhadinha no Face, né? Aí eu olhei assim, mais ou menos. Aí eu falei, não, eu vou ver com calma. Eu até achei assim, você estava meia, sei lá, eu achei a feição assim meia... Não achei igual tá hoje. Não achei igual tá hoje. Apesar que ontem eu tava com dor. Apesar que ontem eu tava com dor também, tem essa. Mas então isso. Pode ser isso. A pessoa com dor é terrível. Eu tava com dor, eu dei com dor ontem. Eu fiquei me segurando, quase que eu cancelava a aula ontem. Eu fiquei o dia inteiro deitada com dor. Passei bem mal. Aí à noite que eu decidi dar aula. Mas... Muito ruim, Bruna. Então, mas mesmo assim eu ainda não fiquei muito satisfeita do jeito, sabe? Eu já dei aula com dor e fiquei feliz, mas eu não gostei, eu ficou muito cansativo só a leitura, ainda mais que é só, parece que você tá lendo uma planta de um prédio, sabe? É muito ruim. Eu não gostei do jeito que foi, eu acho que desse jeito aqui, acho que ficou um pouco melhor. Foi bem bacana de hoje, gostei. Ai, que bom. Tá? Deus abençoe, Bruna, Deus dê muita saúde, paz, tá bom, meu amor? Amém, Fica com Deus, noite para todos, tá? Ficam com Deus. Amém, Deus te abençoe, bom descanso, beijo. Vocês também, beijo, Bruna. Amém. Dona Maria, José, vocês têm alguma dúvida? Bruna. Tudo bom com a senhora? A senhora tá bem? A paz? Agora eu tô melhor, Bruno, mas esse dia eu não passei bem não, mas hoje eu tô bem melhor, graças a Deus. Amém, glória a Deus, que a senhora tá melhor, amém. Eu não assisti a aula ontem, mas esse resumo que você fez hoje gostei, viu? Foi bacana. Que bom, nem precisa assistir a de ontem então, já tá tudo certo. A gente já repôs a de ontem, glória a Deus. Pois mas eu já passei, já olhei a de ontem, viu? Eu não assisti ontem, mas depois à noite eu assisti. A senhora foi assistir depois? Amém, glória a Deus, amém. Mas esse resumo que você fez hoje foi bem bacana, viu? Não tenho dúvida nenhuma. Foi melhor, né? A de ontem tava meio quase que dando sono, né? Eu falei pro José, falei, meu Deus, eu tô sentindo que a aula hoje tá dando sono. Foi ontem, né? Hoje não, hoje eu acho que já dava pra ficar mais acordado. Amém. Mas você ontem não estava bem? Ontem eu tava com dor, pode ser isso também. Eu tinha tomado o remédio pra dor, eu tava meio mole também já. Nós duas dá pra dar as mãos, viu? Dá pra dar a mão porque a gente vai melhorar, em nome de Jesus. A gente vai ficar ótimo, a gente vai vender saúde. Em nome de Jesus a gente vai ficar ótimo. Minha filha, essa semana já começou a semana.